E vamos falar sobre premiações. Quanto o Santos pode faturar em 2022 disputando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro? Estou fazendo este vídeo porque muitos de vocês sempre me perguntam, então já fica registrado aqui. E também porque o Conselho Fiscal do Santos prevê que para que a gente termine o ano sem maiores problemas, né, feche o ano no verde, a gente consiga pelo menos 30 milhões em premiações. Será que é um valor justo, um valor baixo, um valor alto? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas vamos começar com o Campeonato Paulista, vamos falar sobre a premiação e já adianto, tá? Campeonato Paulista e Brasileiro, valores de 2021. Sul-Americana e Copa do Brasil, já temos os valores atualizados para 2022. Mas é importante que a gente faz uma média, já vai colocando ali no papel quanto o Santos pode faturar até o final da temporada. Então, os números de 2021, já tirando aqui um trecho do site do Torcedores, que disse o seguinte: os prêmios oferecidos pela Federação Paulista de Futebol em 2021 seguem iguais ao da temporada passada, com o campeão levando 5 milhões, enquanto o vice fica com 1,5 milhão. No total, a federação vai distribuir 11 milhões em premiação, do terceiro até o 14º colocado, ainda recebe um valor de acordo com a tabela de classificação. Só uma observação em relação a isso, que talvez aconteça neste ano de 2022, é que o São Paulo recebeu como campeão paulista 3,5 milhões. E por que não 5 milhões? Porque os clubes acabaram aceitando receber menos por conta do protocolo de Covid. E como ainda teremos o protocolo para 2022, talvez a premiação ainda seja um pouco menor. Bom, vamos agora à Sul-Americana, que temos já os números atualizados, e a boa notícia é que a Sul-Americana terá uma premiação maior. Então vamos à fase 1, 225 mil dólares por jogo como mandante, que dá cerca de 1,2 milhão. Fase de grupos, 300 mil dólares por jogo em casa. Então, um total 3 jogos, cerca de 5 milhões. Oitavas de final, 500 mil dólares, cerca de 2,8 milhões. Quartas de final, 600 mil dólares, cerca de 3,4 milhões. Semifinal, 800 mil dólares, dá cerca de 4,5 milhões de reais. Vice-campeão, 2 milhões de dólares, o que dá cerca de 11,4 milhões de reais. E o campeão, 5 milhões de dólares, o que dá cerca de 28,6 milhões de reais. Então, a Sul-Americana, se o Santos conseguisse, né, não deu certo, não conseguiu ser campeão do Paulista e ganha a Sul-Americana, praticamente já fecha aí essa meta inicial do Conselho Fiscal de 30 milhões. Além de ser, né, um campeonato sul-americano que te dá uma certa projeção, eu acho uma bobagem, né, toda essa forma de querer menosprezar a Sul-Americana, de que é a segunda divisão da Libertadores. Dane-se, é título. Se o Santos for campeão de campeonato de bolinha de gude, estarei comemorando, principalmente se vai receber alguma coisa por isso. Então, o Santos entrou em campo, a gente tem que torcer para ser campeão. E a Sul-Americana teve um aumento na sua premiação, né, praticamente aí 28,6 milhões de reais. E aí vamos ao que, na minha opinião, é o campeonato que a gente ainda não entendeu a importância, né? Muitos clubes acabam dando a vida para o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil tem menos jogos e tem um pagamento bem melhor do que o Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil. Então, só para a gente recordar aqui, para a atual temporada, todas as cotas tiveram os valores aumentados. Uma equipe da primeira fase da competição, caso consiga ser campeã, por exemplo, pode embolsar cerca de 80 milhões pela somatória de etapas. É o maior prêmio da história da Copa do Brasil. Então, a primeira fase, ela é dividida em grupos, né? Então, a primeira fase, grupo 3, 600 mil, grupo 2, 1 milhão, e o grupo 1, 1,27 milhão. A segunda fase também é dividida nesses 3 grupos. 700 mil para o grupo 3, 1,19 milhão grupo 2 ou 1,5
milhão para o grupo 1. Aí a terceira fase da Copa do Brasil, 1,9 milhão. Oitavas de final, 3 milhões. Quartas de final, 3,9 milhões. Semifinal, 8 milhões. Vice-campeão, 25 milhões. E o campeão, 60 milhões. Então, de fato, a Copa do Brasil, se a gente colocar no lápis, não só em termos de premiação, mas também de jogos, né? É uma competição que tem menos jogos, mas de uma certa forma, em um certo momento, entram as equipes da Libertadores. Então aí complica um pouco mais, né? As primeiras fases da Copa do Brasil, em tese, são mais fáceis. Só que depois você acaba pegando times, né, da Libertadores. Já a Sul-Americana também entram times da Libertadores, né? Mas times que não passaram da fase de grupos, por exemplo, né? Foi o caso do Santos. O Santos estava na Libertadores, acabou não avançando e aí foi para a Sul-Americana, né? Então pode também na Sul-Americana ter times que foram para a Libertadores, times tecnicamente e que a gente também imagina, né, que investiram um pouco mais para tentar ir mais longe nessas competições. E Campeonato Brasileiro? Né, premiação de 2021. Quem acompanha o canal há mais tempo, eu sempre falei, principalmente quando a questão de rebaixamento estava mais tranquila, eu falei da importância da gente conseguir algumas posições a mais, porque te garante, né, um trocadinho a mais. Né? Então, Campeonato Brasileiro, campeão, 33 milhões. 33 milhões. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil a gente conseguir? Uma Sul-Americana ou um Campeonato Brasileiro, em termos de concorrência, em termos de jogos e até mesmo, né, de premiações. A Sul-Americana é 28 milhões, só o campeão. E o Campeonato Brasileiro, 33 milhões. O Campeonato Brasileiro, né, CBF poderia dar uma certa valorizada em termos de premiações. Mas, enfim, campeão, 33 milhões, vice-campeão, 31,3 milhões, terceiro colocado, 29,7 milhões, quarto colocado, 28 milhões, quinto colocado, 26,4 milhões, sexto colocado, 24,7 milhões, sétimo colocado, 23,1 milhões, oitavo colocado, 21,4 milhões, nono colocado, 19,8 milhões, décimo colocado, 18,1 milhões, décimo primeiro colocado, 15 milhões e meio, 12º colocado, 14,6 milhões. 13º colocado, 13,7 milhões. 14º colocado, 12,8 milhões. 15º colocado, 11,9 milhões. 16º colocado, 11 milhões, né? E aí, quem acaba caindo para a Série B não recebe absolutamente nada. Então, esses são os valores. E aí eu te pergunto, caro santista, ou até mesmo torcedores de outros clubes que estão interessados nessas premiações. Já pensou se o Santos consegue ganhar a Sul-Americana e chegar longe na Copa do Brasil? Dá uma grana boa em premiações e cumpre com a previsão do Conselho Fiscal, né? Não é uma meta alta. 30 milhões com essas premiações aqui que a gente apresentou, não é uma meta alta. Eu acho bem razoável. Bem razoável. E o Campeonato Paulista, caso o Santos consiga um título, né, dá uma certa ajuda. Mas, né, a gente sabe que o Campeonato Paulista é o campeonato estadual, pelo menos na minha opinião, mais disputado no Brasil e não te paga tão bem. Então, não sei, às vezes, né, se o esforço para você ganhar o Paulista, às vezes você pode concentrar numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana. Principalmente porque a Copa do Brasil, teremos um momento, principalmente o primeiro jogo, né, da primeira fase, teremos Copa do Brasil e Campeonato Paulista rolando. Né? Então, isso também faz parte do planejamento. Aonde você vai colocar time reserva, aonde você vai colocar time titular, aonde você vai colocar um time misto. Então, você saber as premiações para você conseguir bater a meta que, por exemplo, o Conselho Fiscal estipulou, também te ajuda na hora, né, de você escalar algum time. Mas é isso, eu quero saber de vocês quais títulos, quais campeonatos você acha que é possível o Santos conquistar e também fazendo uma previsão de quanto o Santos pode ganhar no final do ano.
Aonde você projeta que o Santos consiga essas premiações, né? Quanto, ao terminar 2022, quanto que o Santos ganhou em premiações? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é super importante. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.